Quarta-feira, hoje, dia 29 de janeiro, eu quero te acolher, meu irmão, minha irmã, com muita alegria. E mais uma vez, agora já no final do mês, agradecer quando você curte, quando você compartilha, quando você esgota o vídeo até o final. Não pare no meio, é a palavra de Deus. É um descaso, eu acho, sabe? A gente começar a ouvir a palavra e não ouvir inteira. Se você não puder ouvir de manhã, ouça mais tarde. Mas a hora que você puder, então deixa discorrer a leitura, pelo menos a leitura da palavra de Deus inteira, porque ela completa uma mensagem para você. E isso eu penso que é fundamental. Nós no Carmelo hoje rezamos um nome um pouco estranho, não muito conhecido, mas para nós já conhecido, Beata Ângela Girlane Virgem. Ela é do século XV. Ouçamos a Santa Palavra. Primeira leitura. Suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse: Porventura, a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirá, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Salmo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho.
o semeador saiu a semear. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Então, eu não sei para você, mas quantas vezes nós nos deparamos com pessoas e às vezes até nós também, pode ser que não expressamos, mas sentimos, achando que Deus tem obrigação conosco. Porque eu rezo, eu faço a coisa certinha, então Deus tem que me ouvir na hora que Ele quiser. E quantas vezes eu dirijo a palavra pensando que isso é o melhor, como se eu já fosse o justo juiz, aquele que sei tudo. Veja que Davi cai do cavalo. Davi, na primeira leitura, pensa que está beneficiando Deus por construir-lhe um templo. Na verdade, é Davi que está sendo beneficiado por Deus, pela mão do Senhor, que o coloca como um entre outros na história da salvação. Confia a Davi esta porcentagem de contribuição na história da salvação. Mas o Davi se sente e precisou também perceber que não era bem assim, mas que era ele, o Davi, que precisava de Deus. O Evangelho de hoje, por si, traz a sua explicação naquilo que ele mesmo pronuncia. É só a gente seguir a leitura, nós vamos ter uma explicação. E eu acho que é bonito a gente perceber as gravidades dos terrenos. Afinal de contas, todos nós somos um diferente dos outros. E Deus não semeia a semente só no terreno bom. Deus não exclui o terreno pedregoso, mas Ele semeia
a semente em todos os terrenos, esperando que a abertura do coração possa acolher essa semente e frutificar. Bom, vai depender muito do terreno. Qual é o seu terreno? Como está o teu coração? Pedregoso, cheio de espinhos, ressequidos, à beira do caminho, ou seja, distraído, sem foco? Ou o teu coração é uma terra boa? Deus quer encontrar terras boas para lhe produzir 10, 50, 90, 100 por um. A obra já está garantida, a semente é boa, o semeador vai cuidar dessa semente e fazer frutificar. Mas nós precisamos cuidar do terreno. Então cuide bem do seu terreno para produzir grandes frutos, porque um dia nós vamos ser cobrados dos frutos que nós produzimos ou deixamos de produzir. Porque a glória do nome do Pai é quando nós produzimos muitos e bons frutos. Vamos olhar lá no Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 15, por ali, está descrito esta verdade. Deus te abençoe grandemente. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.